Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos. Amados, olha, hoje a nossa aula é a aula 93. Aula 93.1. Você já sabe, amadinha, já está finalizando a unidade 3, não é isso? Então, hoje vamos falar sobre do texto dissertativo argumentativo. Eu trouxe aqui uma redação do jeito que a banca, né, do Enem cobra. Então, de olho na tela. Vamos lá para a nossa aula 93.1. Temos aqui a produção de texto dissertativo argumentativo. Vamos conhecer a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Vamos analisar, né, textos, né, da questão, textos variáveis relacionados à coesão e coerência, certinho? Então, de olho na tela aqui, ó. Apresentando para vocês a estrutura, né, que é cobrada pela banca do Enem, né? Então, aqui a estrutura da redação do Enem. O que é necessário, né? Lá nós temos a estrutura do texto dissertativo argumentativo, você já sabe, que tem que ter a introdução, que tem que ter o desenvolvimento e a conclusão. Mas na introdução, o que é necessário, né? Você vai apresentar a sua tese, tá certo? E você vai apresentar o seu texto. Isso, você vai fazer o resumo geral, tá certo? Lá, mas só que, o que é importante? A contextualização do tema, indicação da tese e dos argumentos a ser explorado onde, amadinha? No desenvolvimento. Então, lá na introdução é onde você vai apresentar a sua tese. O que você vai defender, tá certo? E você vai logo dizendo quais são os argumentos. Que você pode usar 2, 3, não importa, tá bom? E olha, então, lá no desenvolvimento, a apresentação no desenvolvimento é a apresentação dos argumentos de maneira organizada. Quantos argumentos você vai utilizar? 2, então vai ter um parágrafo para o desenvolvimento 1, outro parágrafo para o desenvolvimento 2 e outro para o desenvolvimento 3, se tiver, tá bom? Lembrando sempre de ter aqueles argumentos, né, para ter, tipo assim, um argumento pode usar quem baseado com quem para ter respaldo no especialista, alguma pesquisa de fontes confiáveis, tá certo? Você pode fazer uma relação com quem? Com outras disciplinas e colocar. Você pode usar também citação de série, de filme, no geral, tá certo? Mas sempre não esquecendo de fazer a contextualização, beleza? E lá na conclusão já é o seu fechamento da sua redação, né? É o fechamento do texto e a apresentação da proposta de intervenção. Não esquecendo que lá na sua conclusão, você sempre vai retomar, né, lá a sua tese, né? O que você está defendendo, tá certo? E vai dizer o quê? Quem vai fazer? Como será feito? Tá certo? Detalhamento, tá bom? O que vai ser feito, como será feito, para que vai ser feito, tá bom? É isso que você vai ter que deixar aqui na sua conclusão, né? O fechamento do texto e a apresentação da proposta de intervenção. Então aqui, olha só, a redação do Enem, nós temos texto em prosa até 30 linhas, né? Modalidade formal de língua, respeito aos direitos humanos. Temos aqui também, e ela é avaliada em 5 competências. E aqui
você vai ter quais são as competências, né? Que você será avaliado. Então, nós vamos ter 5 competências. Deixa eu colocar um negocinho aqui, tá? Beleza, colocar um... Ficou feio aqui, mas está aí, mas é um S, tá bom? A primeira competência. Aí nós temos modalidade escrita formal de língua portuguesa. Você vai fazer essa redação usando, né, a língua portuguesa, tá certo? E a competência 2, se você a escrita formal da língua portuguesa, será que você entende? Você faz uso corretamente, obedece a ortografia, a pontuação, a questão da regência, você ouve aquele entendimento, né? Concordância, regência, então é a competência 1. Aí lá vai a competência 2, estrutura do texto dissertativo argumentativo em prosa, o repertório sociocultural, né? Olha o repertório, são os argumentos, que é aqui que você vai fazer, usar a sua bagagem de mundo, seu conhecimento de mundo, conhecimento prévio, tá? As citações de filósofo, sociólogo, tá bom? E a competência 3, seleção, articulação, organização e interpretação das informações. Competência 4, coesão do texto, uso do mecanismo de articulação, se você vai fazer uso, né, dos elementos coesivos, os conectivos. E a competência 5, que é a proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos e que possua o quê? O agente, a ação, o modo e o meio, o efeito e detalhamento. Isso aqui você não pode deixar de colocar, né, de usar na sua conclusão, tá bom? Quem é o agente? Que ação que ele vai ser feito? Como será feita essa ação? Qual o efeito e o detalhamento? Certinho? Então, vamos lá, amadinho. De olho aqui para você ficar esperto na hora para desenvolver a sua redação. Então, aqui tem a técnica, né? Aqui vamos dizer assim, a tempestade de ideia. Tá aí este nome aí, olha só, não vou fazer a pronúncia, mas que é a mesma com tempestade de ideia. Aí vem o quê? O tema, que vai falar sobre o quê? A democratização do acesso ao cinema público, ao cinema no Brasil, desculpa, tá bom? O tema da redação está relacionado à democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí a tese é: o acesso ao cinema é importante para a formação de uma sociedade mais culta. Essa é a tese que será defendida. E qual o repertório que ela usou? Preste atenção. Aqui, o candidato, né, usou o repertório social, o enredo do filme Cine Hollywood. Aí mostra a dificuldade das pessoas que habitam na zona rural para assistir à produção cinematográfica. Então, a técnica que foi usada foi tempestade de ideia, né? Aí, qual era o tema da redação para escrever? A democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí, essa de amarelinho é a tese dela, que ela vai defender na sua redação, que é o acesso ao cinema é importante para a formação de uma sociedade mais culta. Certinho? Então, qual é o primeiro problema, né? Olha só, o primeiro problema. Cultura não é valorizada no Brasil. Por isso, o cinema não é acessível. Qual outro problema que nós temos, né? O cinema é acessível apenas nos centros urbanos brasileiros, deixando grande parte da população, sobretudo a rural, sem acesso a esse tipo de arte de todos. E o terceiro problema, o alto valor do ingresso aos cinemas dificulta o acesso da população a esses espaços. Tá certo? Então, aqui
3 problemáticas, tá certo? 3 problemas para serem resolvidos. Então, esta redação é da candidata, né? Isabela de Oliveira Cardoso, né? Nesse ano ela tinha apenas 20 aninhos, né? Essa redação foi avaliada com nota 1000, amadinho. Quem que não quer conseguir nota 1000 na redação? Tá certo? Aqui, nota máxima no Enem. Isabela de Oliveira Cardoso. Então, vamos conhecer aqui a redação da Isabelle, que aqui é a introdução. Veja bem, né? Aí nós temos o seguinte na introdução. De modo ficcional, o Cine Hollywood retrata o impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades. E, dada a sua capacidade de promover o lazer, socialização e cultura. Entretanto, a realidade, tais benefícios não atinge toda a população brasileira, haja vista a elitização dos meios cinematográficos e a falta de infraestrutura adequada nos cinemas existentes. Sendo assim, urge a análise e a resolução desses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então, o primeiro repertório está em destaque aí, né, que é um repertório sociocultural relacionado aqui ao tema, né, ao tema da redação, né, acesso ao cinema no Brasil, tá certo? E olha aí, está em destaque. Então, é necessário, não adianta você só citar, tem que fazer a contextualização. Gente, como eu falei para você, né, tem um problema muito sério agora de travar a língua aqui. Meu Deus, às vezes eu quero falar uma palavra e não sai de jeito nenhum. Fazer bastante exercício. Então, aqui você também tem, aqui já tem a tese, né, aqui que fala o seguinte: tais benefícios não atingem toda a população brasileira, haja vista a elitização dos meios cinematográficos e a falta de infraestrutura adequada nos cinemas existentes. Então, está aqui a tese que vai ser defendida e o tema também da redação, né? Para democratizar o acesso ao cinema do Brasil. Tudo aqui no primeiro parágrafo, que é a introdução, que ela vai fazer a apresentação do que vai ser desenvolvido na redação, tá certo? E o desenvolvimento? Olha só o desenvolvimento, né? Aqui o desenvolvimento, ela vai apresentar o problema 1, que é a elitização, que contribui para que o acesso ao cinema seja dificultada, e o repertório sociocultural também, que é utilizado para defender o seu ponto de vista. Lembrando, sempre o repertório na sociocultural tem que citar, mas tem que contextualizar, sempre fazendo a relação com a temática pedida, tá certo? E vamos ler aqui para você perceber a primeira parte do desenvolvimento, né? Já foi apresentado o primeiro parágrafo, que é a introdução, né? Que é a apresentação. Do que ela vai falar, qual é o assunto, tá certo? Qual a tese que vai ser defendida. Então, nós temos aqui no desenvolvimento, a princípio, é lícito destacar que a elitização dos meios cinematográficos contribui para que muitos brasileiros sejam impedidos de frequentar as salas de cinema. Isso posto, segundo o filósofo inglês Nick Cawdry, em sua obra Por que a Voz Importa? A sociedade neoliberal moderna tende a silenciar os grupos menos favorecidos, privando-os dos meios de comunicação. Olha só. Então, ela usou um argumento, né, de autoridade, tá certo? A par disso, é indubitável que a localização de cinemas, a área mais nobre e alto valor dos ingressos, configura uma tentativa
de excluir e silenciar os grupos periféricos, tal como discute, olha só o apoio de autoridade de Nick Caldry. Nesse viés, poucos são os indivíduos que desfrutam do direito ao lazer e à cultura promovido pela cinematografia, o qual está previsto na Constituição e deve ser garantido a todos pelo Estado. Então, primeiro problema, qual é o primeiro problema? A elitização contribui para que o acesso ao cinema seja dificultado. A elite, né, do meio cinematográfico. E aí, qual o repertório que ele usou? O filósofo inglês Nick Caldry. Vamos ver o segundo problema, que já fechou o primeiro parágrafo, ela já passa para o segundo problema. Se citou, vai ter que argumentar, por quê, né? Tem que demonstrar como será feito. O segundo, aqui eu tenho, ademais, vale postular que a falta de infraestrutura, o acesso amplo ao cinema do país, com quanta acessibilidade, seja um direito assegurado pela Carta Magna. E os cinemas dispõem de lugares reservados para cadeirantes. Não há intérprete de Libras nas telas e a configuração das salas, pautada em escadas, não auxilia o deslocamento de idosos e portadores de necessidades especiais. À luz dessa perspectiva, é fundamental que haja maior investimento em infraestrutura para que todos os brasileiros sejam incluídos nos ambientes cinematográficos. Então, aqui qual é o segundo problema? Problema 2, que é o fator que dificulta o acesso ao cinema, também foi introduzido no parágrafo da introdução. Qual é? A falta de infraestrutura. E qual foi o repertório, né, que foi utilizado? O repertório cultural. Então, ele foi aí, acessibilidade seja um direito assegurado pela Carta Magna. Entendeu? Aí, utilizado para defender o quê? O ponto de vista dele, a tese dele, a ideia. Então, ele ficou com respaldo, né, pela a Carta Magna. Belezinha? Vamos conhecendo, então, o terceiro, né? No caso, aqui já vai lá para a parte da conclusão. Beleza? Aqui, que é aqui que vai dizer que ele vai retomar, vai fazer a retomada lá do que ele está defendendo, a tese, e depois ele vai dizer quem é o agente, qual a ação que vai ser feita, vai falar com todo o detalhamento, o modo, né, que vai ser feito, o meio que vai ser feito. Então, vamos acompanhando aqui, Por fim, diante dos desafios supramencionados, é necessária a ação conjunta do Estado e da sociedade para mitigá-los. Olha só, nesse âmbito, cabe ao poder público, na figura do Ministério Público, em parceria com a mídia nacional, desenvolver campanhas educativas por meio de cartilhas virtuais e curta-metragem a serem veiculadas na mídia sociais, a fim de orientar a população e as empresas de cinema a valorizar o meio cinematográfico, ampliar a acessibilidade das salas. Aí já começa o quê? A proposta de intervenção. Aqui você já está vendo o agente, aquele que vai fazer a ação, aquele que vai agir, aquele que vai colocar a mão na massa. Pelo menos é a proposta que ela tá dando, que ela deu aqui, né? Aí vamos aqui, a outra proposta. Por sua vez, as empresas devem colaborar com a democratização do acesso ao cinema pela cobrança de valores mais acessíveis e pela construção de salas adaptadas. Feito isso, o Brasil poderá garantir os benefícios do cinema
todos como relata o filme Cine Hollywood. Então, aqui já deu o fechamento. Você vê aqui que ela não desrespeita, né? Não há a questão de respeito aos direitos humanos, tá certo? Aqui ela faz uso, né, dos conectivos, vai fazendo a ligação, né, para ficar um texto claro, né, coeso, e sempre deixando amarrado uma ideia à outra, que dá continuidade. Aí você vê a progressão textual. E quais são as marcas linguísticas presentes, né? Que dessa questão para ver que se o texto está coeso, que houve coerência, né? Olha só, já indicando que é a finalização. Ó, ela usou o quê? Por fim. Lembra dos elementos coesivos? Ó, nesse âmbito. Aí lá, a fim de, faz uso, né, de locuções prepositivas. Feito isso, a questão da anáfora, né? Faz a ligação entre parágrafos. Aí você vai percebendo, né, que há uma tessitura, há uma progressão textual. Agora, a construção do parágrafo. O que você precisa fazer, né? Ó, tem que ter o quê? O tópico frasal, que é a primeira frase que resume a ideia principal do parágrafo. Depois você vai ter que ter lá, na construção do parágrafo, a sustentação, que é apresentar um repertório sociocultural, que já foi dito, que reforce o tema ou a tese, né? Onde que vai estar a tese? Lá dentro da introdução, que vai apresentar o que você vai defender, né? O problema a ser desenvolvido, no caso esses problemas serão desenvolvidos, que é o D1 ou pode ser D2, na parte do desenvolvimento, tá? Sempre usando o quê? Repertório sociocultural, de fonte confiável. Beleza? A argumentação. A apresentação do argumento que corrobore com a sua tese e com o repertório, né, sociocultural. É o momento de se posicionar, de mostrar o ponto de vista sobre o tópico frasal. Nessa argumentação, se você lê bastante, é um bom leitor, com certeza você apresentará bons argumentos. Você não vai ficar repetindo o repertório. Você pode fazer vários, né, usando assim, ela usou uma citação de um filme, né, sempre fazendo a contextualização, logo em seguida, detalhamento, e depois ela usou um argumento de autoridade, né, um especialista, né, esse argumento de autoridade, ela usou um filósofo inglês. Mas ela só citou? Não, ela mostrou detalhamento. Beleza? Então, vamos lá. Aí a conclusão. Aqui a conclusão já diz tudo. Conclusão, né? Que é o fechamento, né, do parágrafo, em que é mostrado que os argumentos apresentados foram ao encontro da tese, a ideia que ela defendia, né? A opinião. Uma forma comum de fazer a conclusão é reafirmar o tópico frasal ou mesmo reforçar a necessidade de resolver o problema apresentado. Então, se você retomar lá, você perceber na primeira parte, né, que ela apresentou lá no primeiro parágrafo, lá na conclusão ela vai retomar para reforçar, né, e solucionar o que foi apresentado, que é lá na proposta de intervenção.
Lembrando sempre, usando os 5 elementos, né? Os 5 elementos, né? O agente, a ação que ele vai ser feita, como que será feita, para quem será feita e detalhar. Detalhamento é o essencial. Aqui, ó. Tópico frasal, afirmação, nós vamos ver aqui, ó. Nessa parte que está de vermelha, na redação, é onde está o tópico frasal e afirmação. Na parte de verde vai ter o quê? A sustentação. Na de azul, não sei se está dando para você diferenciar aí, é a argumentação. E a lilás, né, a roxinha, que é a problemática, né? A primeira problemática, é o problema 1. Então, vamos ver aqui, o tópico frasal que ele usou aqui, a afirmação. A princípio, é lícito destacar que a elitização dos meios cinematográficos contribui para que muitos brasileiros sejam impedidos de frequentar as salas de cinema. Então, ela está afirmando. Para sustentar o que ela acabou de dizer, ela vai usar um argumento de autoridade. Quem? Olha só, ela usa o filósofo inglês, tá certo? Aí dá mais, né? Vai sustentar mais o que a defesa, a tese dela, né? Então, vamos lá. Isso posto, segundo o filósofo inglês Nick Caldry, em sua obra, porque por que a voz importa? A sociedade neoliberal moderna tende a silenciar os grupos menos favorecidos, privando-os dos meios de comunicação. Olha que argumento, né? Argumento da autoridade. A par disso, olha, ainda continua argumentando. A par disso, é indubitável que a localização de cinemas em áreas mais nobres e alto valor dos ingressos configura uma tentativa de excluir e silenciar os grupos periféricos, tal como discute, aí ela volta lá ao filósofo inglês. Nesse viés, olha a problemática. Poucos são os indivíduos que desfrutam do direito ao lazer e cultura, poucos, promovido pela cinematografia, o qual está previsto na Constituição e deve ser garantido a todos pelo Estado. Então, qual é o problema 1? A questão, ó, do pouco, não, que vai lá, a elitização contribui para que o acesso ao cinema seja, o quê? Dificultada. Aí, quais são as estratégias para o parágrafo de conclusão? Nós temos aqui o seguinte, ó. O que você vai usar? Você vai iniciar com o conectivo conclusivo, vai retomar a discussão do texto, proposta de intervenção com os elementos essenciais, que são o agente, primeiro colocar agente, é ele que vai fazer a ação, tá? Ação, agente, modo, meio, o efeito e detalhamento, é necessário. E para depois você vai fazer o fechamento do parágrafo. Aqui mostrando mais um pouquinho para vocês aqui, ó. Qual seria o conectivo conclusivo, né? Aqui ela usou aqui o por fim. Já está dando ideia que já vai fazer o fechamento. Aí a retomada. Por fim, diante dos desafios supramencionados, é onde que ela é necessária a ação conjunta do Estado e da sociedade para mitigá-lo. Nesse âmbito, cabe a quem? Quem é um agente? Quem vai fazer a ação? O poder público. Aí o detalhamento do agente, né, que ele vai ser na figura do Ministério Público. Quem é esse poder público? O Ministério Público. Em parceria com a mídia no em parceria com a mídia nacional. E qual é a primeira ação que será feita? Desenvolver campanha. Por meio de cartilhas
virtuais e curta-metragem a ser veiculada nas mídias sociais. Então, aí, ó, o modo que será feita, qual o meio, né, que será feito, como será feito isso. Aí, o efeito, o detalhamento, tá? Esse efeito é o detalhamento da primeira proposta, a fim de orientar a população e as empresas do cinema a valorizar o meio cinematográfico e ampliar a acessibilidade das salas. Aí, vamos lá, usa outro, por sua vez, olha outro conectivo, né? As empresas, o outro agente, vai ser o agente 2, devem colaborar, olha só, a outra ação, colaborar com a democratização do acesso ao cinema, ao detalhamento, como será pela cobrança de valores mais acessíveis pela construção de salas adaptadas. Então, aí você vai fazendo a ligação, né? Que aqui, ó, tem duas ações, tá? 2 agentes. Ela dá o detalhamento, como que será feito. Feito isso, o Brasil poderá garantir os benefícios do cinema a todos, como relata o filme Hollywood. Então, aqui é o efeito que serve para as duas propostas de intervenção e fecha o parágrafo. Neste exemplo, há ainda a retomada do primeiro repertório sociocultural apresentado, o que colabora com a coerência do texto, né? Lá no início do primeiro, ela não tinha citado o Cine Hollywood, e lá na conclusão, na proposta de intervenção, e ela fecha citando também o filme Hollywood, como você, depois que ele fizer toda a proposta de intervenção, ela retoma, feito isso, né, que ela já deu todo o detalhamento, o Brasil poderá garantir os benefícios do cinema a todos, né, como relata o filme Hollywood, tá bom? E aí ela fecha o parágrafo de conclusão, ou seja, termina a redação, certinho? E uma coisa importante, né? Uma dica para vocês. Ao iniciar o texto com linguagem pessoal, como é essa linguagem pessoal? Você vai usar verbo na terceira pessoa, tá bom? Percebe-se, nota, sempre na terceira pessoa, tá bom? É necessário continuar com a mesma estratégia até a sua conclusão. Nada de evitar, né, a primeira pessoa. Aqui, o texto dissertativo e argumentativo, nós temos que usar sempre a terceira pessoa. A gente tem que ser impessoal, tá bom? O que é impessoalização? Vamos ver aqui. Eu acredito que a saúde do ser humano depende do ambiente em que ele está inserido, da alimentação que se consome. Olha só, eu acredito, aí não está sendo impessoal, não, está sendo na primeira pessoa, né? Está sendo subjetiva. Aí, ó, impessoal, pode-se afirmar que a saúde do ser humano depende do ambiente em que ele está inserido e da alimentação que consome. Dá para saber quem está afirmando isso? Não, né? Ficou impessoal. Quando eu falo eu acredito, está sendo pessoal. Tá bom? Outro exemplo, né? Aqui já está usando o verbo na primeira pessoa, tanto na primeira pessoa do singular e aqui na primeira pessoa do plural. Ó, pensamos que a saúde do ser humano depende do ambiente em que ele está inserido e da alimentação que consome. Olha, melhorando o texto. É importante considerar que a saúde do ser humano depende do ambiente em que ele está inserido e da alimentação que consome. Olha só, percebe a impessoalização? Verbo na terceira pessoa. O está na terceira pessoa, tá bom? A linguagem pessoal é uma estratégia utilizada nas redações que recebe as maiores pontuações no Enem. Para elaborar um texto em pessoal, deve-se seguir algumas indicações. Dá preferência à terceira pessoa do discurso, ele, né? Terceira pessoa já sabe, né?
Trocar expressões como, na minha opinião, ó, minha é meu, já sabe que é primeira pessoa. Então, ele está pedindo para você escrever o quê? Na terceira pessoa. Ó, por convém lembrar, é necessário considerar. Utilizar sujeito indeterminado e utilizar a voz passiva. O que mais? Modalizadores, né, linguísticos, elementos gramaticais ou lexicais em que um texto pode, né, em que lexicais em um texto para evidenciar o ponto de vista assumido pelo autor. Para modalizar o discurso, pode-se aplicar as seguintes estratégias. Nós temos aqui, ó, produzir o texto utilizado o modo subjuntivo indicativo, utilizar verbos auxiliares, usar advérbios, usar adjetivos. A impunidade existe no Brasil. Olha aqui o exemplo. Ó, aí, ó, o verbo no modo indicativo evidenciando o fato. Existe. Vamos ver outra aqui para vocês. Em posse dessa afirmação, as empresas da tecnologia podem privilegiar veiculação de notícia. Então, o verbo auxiliar indicando possibilidade. Certamente contribuirá para otimizar a experiência dos brasileiros na internet. O que foi usado aí? O advérbio. Em seguida, é relevante examinar o controle sobre, aí dá continuidade. Relevante é o quê? Adjetivo. Beleza? E aqui para vocês, né? Aqui nunca desista por mais que as circunstâncias estejam desfavoráveis. Favoráveis. Você é o único responsável pelas suas conquistas, tá certo? Então, amadinho, vamos fazer bastante leitura, né? Para você ir adquirindo argumentos para você usar no seu repertório sociocultural. Beleza? Ficamos por aqui. Daqui a pouco eu retorno para o nosso momento de revisão. Até lá.